ó, pessoal. Eu trouxe os bracinhos dela já costurado, porque eu tentei muito fazer a costura aqui embaixo da minha câmera pra mostrar pra vocês a costurinha, tá? Mas eu não consegui, porque eu fico só batendo na câmera, o espaço é muito pequenininho, eu não consegui mesmo, tá? Mas então eu vou explicar pra vocês bem direitinho como que a gente vai costurar, porque não tem segredo. A gente vai costurar só sobre os 8 pontos baixos que a gente fez, tá? E eu vou posicionar eles assim, ó. E não vou botar eles retinho aqui. Se vocês observarem aqui, ó, ele tá de ladinho, ó. Ele desce um pouquinho aqui atrás, ó. Então, em vez de eu botar o braço bem retinho, eu vou deixar ele com um caimento, assim, de 3 pontinhos. Eu ponho aqui, ó. O início dele aqui vai ficar no primeiro ponto, aqui na última carreira da cor rosa. E depois eu vou contar um total de 1, 2, 3 carreirinhas que eu vou costurar o último pontinho. Então, eu vou posicionar ele assim, ó. Nesse sentido, que aqui pega a terceira carreira e que aqui pegue a primeira carreira aqui do fio rosa, tá? A última e a terceira pra baixo, perdão. Tá? E é assim que eu vou posicionar os meus bracinhos, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3 carreirinhas pro último pontinho, por aquele lado. E bem na primeira carreirinha aqui. E eu vou botar aqui com distância de um bracinho e outro, eu vou botar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de distância entre um bracinho e outro, tá? Não vai ser difícil de vocês costurarem, porque a gente vai costurar só sobre os 8 pontos que a gente fechou aqui, tá? Eu não consegui mesmo costurar aqui embaixo, vou ficar devendo essa costura aqui pra vocês. Pra mim fazer o cabelinho dela, então, eu vou iniciar aqui com um anel mágico de 6 pontos. Na minha segunda volta, será toda em aumentos, então eu vou fazer aqui 6 aumentos e vou encerrar aqui a minha segunda volta com 12 pontos. Então, vamos fazendo aqui um aumento para cada ponto que eu tenho aqui. Na terceira volta, eu vou trabalhar um ponto e um aumento por toda a minha volta, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto e um aumento até o final e vou encerrar a minha terceira volta com 18 pontos no meu trabalho. Na quarta volta, a gente vai trabalhar 2 pontos. Então, vamos fazer 1, 2 pontos e um aumento. Essa aqui vai ser a minha sequência até o final. E no final aqui da quarta volta, eu vou ficar com 24 pontos no meu trabalho. Na quinta volta, nós vamos trabalhar 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e um aumento. Vamos seguir essa sequência aqui também até o final. E no final dessa volta, nós vamos ficar com 30 pontos no nosso trabalho. Na minha sexta volta, a minha sequência vai ser de 4 pontos. 1, opa, deixa eu pegar direitinho aqui meu ponto. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Vou fazer essa sequência aqui também até o final. E no final dessa volta, eu vou ficar com 36 pontos no meu trabalho. Cheguei aqui no final da minha volta, então, de 4 pontos e um aumento, eu tenho 36 pontos no meu trabalho. A partir daqui, nós vamos começar a trabalhar o cabelo dela agora. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, pegando só essa alcinha de cima do meu trabalho, assim, ó. Como seria se a gente fosse trabalhar em fló, tá? Então, eu venho aqui, ó, pego só a alcinha de cima do meu trabalho, faço um ponto baixíssimo. E aqui, agora, eu vou subir 50 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e vou até 50. Então, aqui, ó, eu fiz as minhas 50 correntinhas. Agora, eu vou marcar essa correntinha aqui e vou subir mais 2, ó. 1, 2, para dar uma altura aqui de um meio ponto alto. Agora, eu vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, naquela que a gente marcou, né? E vou fazer aqui um meio ponto alto. Vou laçar, vou vir na próxima e vou fazer meio ponto alto. E assim eu vou fazer aqui por toda a minha correntinha. Eu vou fazer toda a minha correntinha aqui em meio ponto alto, pontos altos. E no total aqui eu vou fazer 50 meio pontos altos até chegar lá na outra ponta, tá? Vou trabalhar sempre em meio pontos altos. Até chegar lá no final da minha correntinha. Vou cuidando pra mim não torcer aqui a minha correntinha, né? Pra não deixar ela torta. E vou seguindo em meio pontos altos até a ponta. Então, aqui, ó, tô chegando aqui no final, faltam 2 meio pontos altos pra mim encerrar aqui a minha volta. Então, vou fazer aqui, ó, os 2 últimos meio pontos altos. E agora, eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto, também só pela alcinha da frente do meu próximo ponto, e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir no próximo e vou fazer um ponto baixíssimo.
E vou subir novamente aqui as minhas 50 correntinhas. 3, 4, 5 e vou até 50. Chego aqui no final, então, das 50 correntinhas, vou marcar essa última aqui, vou subir mais duas. Uma, duas. Vou laçar e vou vir na que a gente marcou aqui na terceira, né, a contar da agulha. E vou voltar trabalhando 50 meio pontos altos até lá a base do meu cabelinho, tá? Então, eu vou só seguir aqui, trabalhando de novo, meios pontos altos, até chegar aqui embaixo de novo. Chegando aqui no final, novamente, né, nos meus dois últimos meio pontos altos, então eu venho aqui, vou terminar aqui os meus meio pontos altos. Cheguei novamente aqui embaixo na base do meu cabelinho, e novamente eu venho, então, só pela alcinha da frente aqui, ó. Eu tenho as duas alcinhas e eu pego sempre só a alcinha da frente e faço o meu ponto baixíssimo, tá? Agora, novamente, eu venho aqui no próximo ponto só na alcinha da frente, faço o baixíssimo, vou subir as 50 correntinhas, mais duas para dar a altura do meio ponto alto, 52 no total, e vou voltar trabalhando, então, o meu cabelinho aqui, tá? Eu vou fazer toda essa volta assim. Sempre, quando eu chego aqui embaixo, só pego uma alcinha, que é a alcinha da frente, fecho com baixíssimo, e no próximo eu já faço baixíssimo e sigo de novo o meu cabelinho aqui, tá? Então, vamos fazer toda essa voltinha, fazendo sempre essa mesma sequência. Então, aqui, ó, pessoal, eu chego aqui no final, fiz toda a minha volta aqui fazendo os meus cachinhos. Agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma aqui para fazer a outra camada do cabelinho. Aqui eu fiz o meu último cachinho, então eu vou vir aqui na alcinha da frente do próximo ponto. Vou fechar com um ponto baixíssimo, como a gente faz normal. Agora, eu vou virar meu trabalho assim, para pegar as alcinhas que ficaram aqui embaixo, ó, em BOL, que a gente deixou aquela hora. Lembra que a gente trabalhou em Fló lá e daí ficaram as alcinhas aqui de baixo, tá? Então, agora essas alcinhas aqui de baixo eu vou trabalhar nelas. Eu vou fazer uma volta aqui trabalhando 5 pontos, só pegando a alcinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. E eu vou fazer essa sequência aqui dos 5 pontos e um aumento até o final aqui das minhas alcinhas, tá? Então, pegando aqui o pontinho pela alcinha e fazendo 5 pontos e um aumento por toda a volta, ó. 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. E eu vou seguir aqui fazendo mais algumas vezes essa sequência aqui dos 5 pontos e um aumento, então, por todas essas alcinhas que eu tenho aqui. Então, aqui, ó, pessoal, agora eu fiquei com 42 pontos aqui no meu trabalho, tá? E agora a gente vai trabalhar novamente os cachinhos nessa parte aqui. Só que antes nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos contar aqui do nosso último ponto, 12 pontos para trás e vamos marcar. Então, aqui, ó, meu último aumentinho, meu último ponto aqui, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12 pontos nós vamos separar, tá? Então, eu vou trabalhar agora os meus cachinhos até chegar aqui nesse ponto que eu marquei, porque daí essa separação aqui a gente vai fazer a franja, tá? Então, agora nós vamos trabalhar da seguinte forma. Não precisamos mais trabalhar na alcinha da frente, agora a gente vai pegar o ponto inteiro. Então, aqui eu fiz o meu último pontinho. Agora, eu vou vir aqui no primeiro ponto que eu trabalhei na minha peça, aqui, ó. Esse aqui é o baixíssimo e aqui eu comecei com o primeiro ponto, ó. Então, aqui no primeiro ponto, eu vou pegar o ponto inteiro agora, vou fazer um ponto baixíssimo aqui, e aqui eu vou subir as mesmas 50 correntinhas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e vou até 50. Então, aqui eu fiz as 50 correntinhas, e daí aqui eu não preciso fazer as duas correntinhas pra voltar aqui, porque aqui eu vou fazer 2 pontos a menos, tá? Então, aqui, eu fiz as minhas 50 correntinhas, vou contar 1, 2, no terceiro ponto a contar ali da minha agulha, eu vou voltar trabalhando os meio pontos altos, tá? Então, agora eu vou descer aqui trabalhando um meio ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui, igual a gente tava fazendo antes, tá? E aqui eu vou fazer 48 meio pontos altos. Tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui meio pontos altos até chegar lá na minha base de novo. Tá? Aqui vai ser igual
a gente trabalhou. Antes a gente vai trabalhar aqui, só que agora aqui, em vez de a gente fazer as 50 correntinhas e mais 2 pontinhos, não, a gente vai fazer só 50 correntinhas mesmo, tá? Então, eu vou seguir trabalhando aqui até chegar lá embaixo na ponta. Então, aqui, ó, pessoal, cheguei aqui no final, vou fazer o meu último meio ponto alto aqui, da minha última correntinha. Agora, eu venho aqui no próximo ponto, pode ser o ponto inteiro agora, não pego mais a alcinha da frente, fecho com o baixíssimo, venho no próximo, baixíssimo de novo, e vou subir as minhas 50 correntinhas. E assim, agora eu vou fazer até o final, igual a gente estava trabalhando, só que aqui a gente trabalha só 50 correntinhas. Vou fazer sempre até chegar aqui no meu marcador, tá, pessoal? Esses 12 pontos aqui da frente eu não faço, tá? Vou fazer até chegar no marcador, sigo fazendo, então, quando eu chegar aqui no marcador, eu volto com vocês pra gente fazer a franjinha junto, tá? Então, vamos seguir fazendo 50 correntinhas, voltando em pontos, meio pontos altos, fechando no baixíssimo, pulando pro próximo, baixíssimo, 50 correntinhas, e assim que nem a gente tava fazendo aqui em cima, tá? Vamos seguir assim, então. Então, aqui, cheguei aqui no final dos meus cachinhos, e eu cheguei bem aqui onde eu tô com o meu marcador. Fiz meu último cachinho, que eu vou fechar aqui agora, no último ponto, antes do marcador, com um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui, ó. Vou fechar o meu último cachinho aqui, como a gente fecha com um ponto baixíssimo. E agora eu vou começar a trabalhar a franja aqui nesses 12 pontinhos que a gente deixou aqui, tá? Então, como que eu vou trabalhar aqui? Aqui a gente vai trabalhar um pouco diferente. Eu vou vir aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo e aqui eu vou subir 12 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Vou laçar, vou contar uma, duas, na terceira contar da agulha, vou voltar trabalhando meio pontos altos. Então, eu volto trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 meio pontos altos. Tá? Então, eu fiz aqui um cachinho com 10 meio pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto que segue, aqui não tem intervalo de ponto, tá? Eu vou fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha. Agora, eu vou virar o trabalho assim e vou trabalhar aqui, ó. Não é nessa parte aqui, ó, é em cima do meu ponto aqui, ó. Aqui tá o meu ponto, tá? Não confundam essa parte de baixo aqui. Agora, eu vou dar uma laçada aqui, vou vir aqui no próximo pontinho aqui, ó, e vou trabalhar só na alcinha lá de trás, 10 meio pontos altos aqui, ó. Tem duas alcinhas, a alcinha na frente e a alcinha de trás. Eu trabalho na de trás, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o último aqui, 10. Uma correntinha, vou virar o trabalho de novo e vou voltar trabalhando do mesmo jeito, pegando a alcinha lá de trás, ó. Não confundo com essa parte aqui da frente, ó. É o ponto aqui atrás, ó, tá? Então, agora eu laço aqui, venho no próximo e vou voltar trabalhando 10 meio pontos altos aqui, ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 e 10 meio pontos altos. Tem que sempre trabalhar 10 meio pontos altos, tá? Agora eu venho aqui no próximo ponto, aqui embaixo, fecho com um ponto baixíssimo. Dou uma correntinha para dar altura, pra gente poder virar e fazer. Viro o trabalho, não confundo com esses pontos aqui. O meu ponto tá aqui em cima e é nesses pontos que eu trabalho. Laço e vou fazer os 10 meio pontos altos daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o último aqui, 10. Sempre esse último vai estar meio escondidinho aqui, porque é o ponto da virada, tá? Uma laçadinha, giro e vou voltar trabalhando os mesmos 10, tá? Então, aqui, ó. Aqui não é aqui atrás o meu ponto. Laço, vem o primeiro ponto aqui, volto trabalhando 10 meio pontos altos até lá embaixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 meio pontos altos. Vou no pezinho do próximo ponto, porque aqui eu não pulo nenhum ponto, eu faço todos, né? Baixíssimo, correntinha e vou seguir trabalhando assim. Meu trabalho vai ficando assim, ó, tá? Eu vou fazer isso daqui por todos os pontos que eu tenho aqui, tá? Sempre eu fecho com baixíssimo e vou subir aqui novamente, sempre trabalhando desse mesmo jeito. Então, eu vou fazer todos os meus pontinhos aqui e já retorno com vocês. Então, aqui, ó, pessoal, cheguei no final dos meus 12 pontos trabalhados. E aqui eu tenho o meu último pontinho trabalhado, porque esse daqui já é o ponto que eu comecei a última carreira, né? Então, eu vou vir aqui, ó, no último pontinho e vou dar um baixíssimo. E em cima desse último, desse primeiro que eu comecei aqui, eu também vou dar mais um baixíssimo aqui nesse daqui. Pra deixar bem firme, tá? Agora eu vou cortar um fio aqui e vou deixar um pedaço pra costura, tá? Então, a gente deixa um pedacinho de fio aqui pra gente poder costurar a nossa peça. Vou voltar aqui esse último baixíssimo. E aqui tá pronta a nossa franja, tá? E daí pra vocês saberem se tá aqui, ó. Se ficou certinho, eu vou contar com vocês quantos relevinhos aqui, ó. A gente vai contar pelos relevinhos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 relevinhos na minha franja, tá? Vai ficar. E o meu cabelo ficou assim, ó. Esse cabelo fica muito, muito lindo na boneca, meninas. Ele é um pouquinho trabalhoso, é verdade. Não vou negar, mas ele depois de pronto, vale muito a pena, porque ele fica muito lindo. Eu não vou fazer nenhuma costura agora, nós vamos fazer todas as costuras juntas, tá?